Muito bem, começamos a aula online da disciplina Gestão da Instalação de Sistemas Eletroeletrônicos. A primeira parte é o cronograma, a segunda parte é a explicação do que será feito online e em sala de aula. Nesta segunda parte, ele mostra aí a etapa de aprendizagem, onde tem introdução, o que nós vamos fazer como atividade, que é o cronograma de atividade, o diagrama, os recursos e custos e o acompanhamento. Muita atenção, pois para realizar o trabalho você terá o procedimento de trabalho com passo a passo das atividades, a descrição do serviço que irá realizar, o esquema elétrico, o diagrama das conexões, a lista de materiais e componentes elétricos, equipamentos, ferramentas, instrumentos e a lista de verificação da validação da instalação. Quem quiser buscar essas documentações estão aqui na unidade curricular de instalação de sistemas elétricos crediários. Nós já fizemos isso em sala, né, onde você determinava o esquema elétrico, lista de aquele checklist para validar a instalação e tudo mais. Agora vai ser a gestão disso tudo, né, de todo esse processo. Os desafios serão 4. Vocês vão elaborar o cronograma. No primeiro desafio, você deverá elaborar um cronograma contendo a sequência e a previsão de prazos para a realização das atividades. O desafio 2 será a construção do diagrama. Você irá transformar o cronograma em um diagrama, uma ferramenta que ajudará a visualizar de forma gráfica a sequência de execução das atividades necessárias para a instalação de sistemas eletroeletrônicos. O desafio 3 é requisitando os recursos prevendo o custo, que é necessário você gerir esse custo antes da execução do serviço, né? Porque você terá que fazer terá que fazer a requisição dos recursos e prever o custo necessário para a instalação. O desafio 4 é o acompanhamento da instalação. No quarto desafio, você registrará o acompanhamento da execução da instalação e sugerirá melhorias. Além disso, esse é o mesmo um desafio um pouco difícil, que necessitará a questão do trabalho em equipe e tal. Os documentos serão elaborados à distância e servirão como base para a execução da parte da atividade presencial. Vocês farão essa atividade em sala, né, na atividade presencial, onde também será registrado o acompanhamento da realização do cronograma e das adequações necessárias. Então, se faz necessidade você levar esse material na aula presencial, tá? Para que o professor, o orientador lá do processo, o tutor presencial, oriente vocês de forma adequada e que vocês trabalhem em função do documento online. E aí conclui essa parte 2. Peço atenção a vocês que essa unidade curricular tem apenas 2 semanas e 2 encontros presenciais. Então, apesar de vocês verificarem aí 8 atividades, na verdade vocês têm 4 desafios a serem executados e de forma rápida, levando isso para a aula presencial, tá? Vai ser aberto um fórum onde nós vamos discutir sobre estratégias para trabalhar em equipe, tá? No caso, vocês vão fazer pesquisas na internet e até mostrar aí o conhecimento que vocês têm no trabalho em equipe, as dificuldades, quais são as estratégias adequadas para que o trabalho flua de forma positiva. Voltando ao cronograma, tem um passo aqui da elaboração do cronograma, vou aumentar aqui para vocês verem. Tá? Porque planejar, vem aqui toda a discussão sobre planejamento, e para seguir em frente, a gente planejar a atividade aí da instalação.
Vai ter um conteúdo aí na sequência das atividades, tempo para realização, você vai ter que clicar em cada um desses, tá? Vou clicar aqui para você verificar aí qual é. Aplicando os conhecimentos técnicos e analisando a documentação da instalação a ser feita, você deverá determinar a sequência das atividades necessárias para efetuar a instalação. Essa sequência deve ser iniciada pela requisição dos recursos necessários para efetuar a instalação e terminar com a sua validação. O resultado será uma lista sequencial das atividades que serão desenvolvidas na instalação proposta, e é interessante que essa lista seja elaborada na forma de uma planilha eletrônica, ok? Eles vão criar uma planilha com essa sequência das atividades na instalação. Novamente, analisando a documentação da instalação e aplicando os conhecimentos técnicos, você deve prever o tempo necessário para executar cada uma das atividades previstas. Após observar a lista elaborada no posterior e baseando-se em dados já levantados junto à equipe de instaladores, atribui os tempos necessários para que a pessoa execute cada atividade. Não se preocupe se o resultado final não estiver muito próximo ao que foi planejado. Sempre ocorrerão imprevistos que atrasem ou adiante a execução das tarefas. Além disso, com o passar do tempo, sua experiência e planejamento aumentará e suas previsões, por sua vez, estarão mais próximas da realidade. Nesta parte você tem um exemplo aí da lista de atividade aqui envolvida na troca de um pneu de carro, tá? Para vocês terem ideia como passo a passo de cada tarefa. Cuidado para não pular etapas, tá? Como por exemplo, antes de fazer a instalação, verificar a existência de inicialização, os bloqueios necessários que a gente trabalhou em sala. Sempre as seguranças em primeiro lugar e não pulando etapas para que tenham bastante sucesso aí na tarefa de vocês. Aqui vocês realizarão os exercícios, tá? E peço que vocês façam um print e mande para mim, para que eu possa saber como vocês estão aí nesse primeiro desafio. Levem também esse print para o professor, comente com ele, para que possa fazer uma atividade em sala, utilizando esse mesmo contexto da atividade online. Tá? Muita atenção essa dica aqui para você fazer os registros dos dados das atividades em uma planilha eletrônica, Excel ou outro do VROffice, tá? Para que você possa manipulá-los quantas vezes for necessário. Assim você poupa tempo, trabalho de reescrever o registro à mão, além de não ter necessidade de gastar tanto papel assim. Na maioria das empresas, há um formato padrão de planilha para a elaboração do cronograma, contendo sua identificação, o logotipo, razão social. Vocês até podem criar aí uma razão social, um endereço e todos os campos necessários para registrar a atividade, mas não é tão importante assim, tá? Aqui está um exemplo de como seria, né, essa planilha. Passe o mouse aí sobre os campos em destaque para ver mais informações. Ó. Você vai passar o mouse aqui e verificar como criar essa planilha. Nós entramos então na atividade em grupo. Você vai baixar esse formulário, é importantíssimo levar esse formulário lá para a sala, porque é o momento da atividade em grupo. O seu primeiro desafio é elaborar um cronograma com a sequência das atividades para a execução de uma instalação elétrica residencial para o condomínio da empresa Conecto. Com base nos elementos necessários para o planejamento da instalação previstos para o condomínio, você deve determinar a sequência das atividades, como foi mostrado aí anteriormente no vídeo, e os tempos da execução para cada atividade. Tá? Não se preocupe se vocês errarem no início do primeiro processo. Preencher individualmente formulários, sequências de atividades para instalação residencial. Vocês vão baixar esse formulário da sequência de atividade, vocês vão preencher individualmente, atenção, tá? Partindo desse formulário preenchido, você vai elaborar em grupo na aula presencial um único formulário que represente o consenso dos participantes. Vão criar grupos, né? E daí vocês vão discutir sobre a sequência, verificar se alguém pulou essas sequências. Não se preocupe, vocês estão nessa fase aí de aprendizado. O importante é
ter coerência no seu trabalho, limpeza, firmeza, para que a gente possa caminhar e baixe o formulário aí do cronograma da instalação e boa sorte aí na primeira aula presencial, tá? O relator do grupo deve publicar o formulário no ambiente virtual de aprendizagem após a publicação do formulário. Aguarde o feedback do tutor, tá? Ok? Vocês podem também entregar isso ao professor presencial sem nenhum problema e eu receberei aqui no outro dia para que eu possa avaliar. Os dados desse formulário elaborado pelo grupo serão utilizados na criação do cronograma final. Então é muito importante vocês não perderem esses dados para que a gente faça aquele cronograma, o diagrama e outras atividades mais posteriormente. Tá? Além disso, vocês farão outras tarefas. Tentem fazer 2 tarefas de uma vez só, presencial, para que a gente possa ter um pouco menos de aula presencial, encurtar um pouco o curso de vocês aí, que foi prejudicado devido aos feriados. E aqui você conclui essa etapa. Eu espero ter ajudado. Um grande abraço no desafio.